Paz seja com todos. É com muita alegria e satisfação estar aqui neste momento falando com você, que está aí, talvez confinado na sua casa, mas esperando ouvir uma palavra. E eu tenho certeza que Deus vai usar esses recursos que nós temos aqui, através da internet, para alcançar você e a sua família dentro da sua casa, para te abençoar, para trazer esperança e paz e alento ao seu coração. E eu espero que neste momento eu seja esse agente de Deus para abençoar você através da palavra do nosso Deus, em nome de Jesus. A palavra que eu tenho para vocês neste momento está no livro de Isaías, no capítulo 6, e eu quero ler do versículo 1 ao 3, para que Deus possa então falar ao nosso coração. Que diz assim o texto: No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, e com 2 cobria os pés, e com 2 voavam. E clamava uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Queridos, é o momento em que nós estamos vivendo e passando, é o momento que nós podemos olhar para esse texto e extrair da história algo que podemos contextualizar, trazer para a nossa realidade hoje. O texto que nós lemos narra a história de um rei que havia morrido. E esse rei, para aquela nação, ele representava muita coisa. Representava estabilidade econômica, representava segurança, representava tranquilidade e paz para uma nação. Mas aquele rei morre. E a morte daquele rei trouxe essa preocupação para a nação, acerca da sua segurança, acerca da sua estabilidade econômica. Ela trouxe a preocupação, a inquietude aos corações. E podemos dizer, nos dias de hoje, as notícias que nós temos recebido de uma forma tão intensa pelas mídias, tem trago essa preocupação ao coração nosso. A gente tem ficado ansioso, angustiado, e sobretudo dentro de casa, que traz esse desconforto ainda maior, e a gente fica preocupado com o nosso futuro, com a nossa economia, com a nossa família, e tudo isso traz esse desconforto ao coração da gente. E muitos de nós que cremos em Deus, então fazemos como Isaías, a gente vai orar. Porque Isaías tem essa atitude, quando ele descobre a morte do rei, e há uma ressalva aqui que ele é sobrinho do rei. Então uma preocupação maior, porque ele conhecia o caráter, ele conhecia a índole, ele conhecia o comportamento daquele rei, e ele sabia que talvez seria muito difícil encontrar um rei à altura, que pudesse então fazer o mesmo trabalho, dar sequência ao mesmo trabalho de Uzias. Então, Isaías vai para o templo orar. Orar e apresentar a Deus a sua preocupação. Orar e apresentar a Deus a sua angústia. Orar e apresentar a Deus o seu desespero. Não tem nada de errado nisso. E é bem verdade que a Bíblia até nos exorta a fazer isso. Que nenhuma ansiedade ela venha tomar conta do nosso coração, mas que antes todas as nossas necessidades sejam conhecidas diante de Deus, por meio da oração, da súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Então, orar é importante, orar é necessário, apresentar a Deus os nossos medos, as nossas angústias, as nossas preocupações, é necessário, e a Bíblia nos exorta a fazer isso. Mas há algo que é importante a gente entender e compreender, e é algo que Isaías também não compreendia e não entendia, e que nós vamos aqui nesta hora entender através da palavra de Deus. Isaías então ali no templo orando, ele começa a ter uma visão.
E ele via então os céus abertos e o próprio Deus, com toda a sua glória e majestade, inundando aquele lugar. Quando a Bíblia diz que os septos do Senhor enchiam o lugar, fala de seres celestiais que enchia aquele templo. Então Isaías não tinha apenas uma visão, mas ele se via dentro do próprio céu. Ele via diante da própria glória e majestade de Deus. E na sua visão, eu quero ressaltar, ele ouvia também os anjos, os serafins, dizendo que santo, santo é o Senhor dos exércitos, e a terra está cheia da sua glória. A visão de Isaías, antes de ver o Senhor Deus, era de um lugar, de um país em dificuldade. Era de um lugar, de um país em crise. Mas agora ele via o céu, dizendo que santo, santo é o Senhor dos exércitos, e a terra está cheia da sua glória. Eu quero então aqui pensar com vocês algumas coisas interessantes. Primeira coisa, quando os anjos se apresentam para Isaías e começam a trazer estas declarações, eles queriam trazer uma informação, um recado, uma notícia para Isaías. Uma notícia que ia trazer conforto, uma notícia que ia trazer esperança, uma notícia que ia trazer paz para o coração de Isaías. Porque enquanto Isaías estava preocupado que o reino que tinha trago tantos benefícios para a nação havia morrido, o céu estava comunicando para Isaías: o rei soberano continua vivo e ele permanece no trono. A outra informação que Isaías tinha era que Deus permanecia santo. E é uma preocupação nossa nos dias de hoje. Com a degradação moral, a gente fica tão preocupado: o que será daqui uns dias, no futuro, como é que vai ser as coisas? Mas o céu está declarando: Deus continua santo, Ele é incorruptível, Ele é perfeito, Ele é pleno. A terra pode até se corromper, mas o seu Deus, o meu Deus, o nosso Deus, Ele permanece incorruptível, Ele é santo. A outra coisa que nós entendemos aqui também, na visão e na notícia, na informação que os serafins traz a Isaías, é que o Senhor, Ele é o Senhor dos exércitos. Existia uma preocupação no coração de Isaías, que era: como será a nossa proteção aqui? Afinal de contas, o nosso chefe do exército, o chefe do executivo, o rei morreu. Quem vai nos garantir proteção? Quem vai garantir a proteção das nossas fronteiras, a proteção das nossas casas, das nossas famílias? Mas o céu estava falando com Isaías: o Senhor dos exércitos está no trono. Aquele que garante a proteção, aquele que garante o cuidado, aquele que garante a proteção da sua saída e também da sua entrada, aquele que te livra de todo mal, Ele continua no trono. Ele é o Senhor dos exércitos. Dos exércitos que protegem você, dos exércitos que protegem a sua casa, dos exércitos que protegem a sua família. Ei, não fique desesperado, não fique angustiado. O Senhor dos exércitos está guardando você. A Bíblia disse que com as suas asas Ele te protege. Em sua sombra você pode então descansar. Descansa em Deus e entenda: Ele é o Senhor dos exércitos e Ele está no trono. Na outra informação que os serafins também traz a Isaías era: olha, a terra, Isaías, está cheia da glória do Senhor dos exércitos. Falar da glória de Deus é falar de salvação. Falar da glória de Deus é falar de esperança. Falar da glória de Deus é de falar que ainda existe uma chance, uma saída, uma solução. E o céu estava comunicando para Isaías:
Enquanto você está olhando para a terra e está vendo miséria, o céu olha para a terra e vê a glória de Deus. Enquanto você está olhando para a terra, Isaías está vendo o caos, o conflito, as preocupações, as incertezas com o futuro, o céu está olhando para a terra e está vendo a glória de Deus. O céu ainda vê esperança, o céu ainda vê salvação, o céu ainda vê uma saída, e essa esperança e saída e salvação está no próprio Deus, que é o Senhor dos exércitos, que permanece no trono. E eu quero falar para você que nos assiste nessa hora, que talvez olhando para a sua família, tão preocupado com a condição talvez dos seus filhos, e que você não consegue enxergar esperança, mas o céu está olhando para os seus filhos e está dizendo assim: eu vejo a glória de Deus. Talvez você que olha neste momento para o seu casamento, porque afinal de contas, com esse confinamento, a estatística dos problemas domésticos, os conflitos domésticos tem que aumentar muito. E talvez você olhe e falando: quanto prejuízo, quanta dificuldade que esse confinamento tem trago para o meu casamento, para a minha família. E você consegue imaginar, talvez, a destruição, o fim. Ou talvez, muito antes desse confinamento acontecer, você já era uma pessoa que olhava para o seu casamento e não encontrava mais esperança. Mas o céu está olhando para o seu casamento, está falando que vê a glória de Deus, que ainda vê esperança, que ainda vê uma solução, que ainda vê uma restauração. Você olha talvez para a sua saúde, talvez você que recebeu do médico um diagnóstico, uma sentença, uma informação tão ruim para o seu coração, para a sua vida, para a sua família, mas o céu está olhando para você e falando: eu ainda vejo a glória de Deus sobre a sua vida, eu ainda vejo esperança, eu ainda vejo solução para a sua saúde, os seus negócios. As pessoas estão tão preocupadas com o futuro, com os rumores do caos financeiro, das crises que estão por vir, em detrimento dessa epidemia. Mas o céu está olhando para o nosso futuro e está dizendo: eu vejo a glória de Deus sobre a terra. Eu não quero falar só da sua vida pessoal, da sua casa, da sua família, dos seus projetos, mas eu quero falar de nação brasileira também. Que nós precisamos, sim, preocupar com a nossa nação, com o futuro da nossa nação. Mas o céu também olha para o Brasil e vê a glória de Deus. Nós olhamos para o Brasil e talvez enxergamos um futuro incerto, um futuro de instabilidade financeira, um futuro de problemas com emprego, de problemas com a saúde, porque nós acreditamos que esse caos que nós estamos vivendo, essas restrições que nós estamos vivendo hoje, elas vão acarretar em um prejuízo ainda maior para toda a nação. Mas o céu está olhando para o Brasil, não está vendo coronavírus, não está vendo aquilo que a gente está vendo, mas o céu está vendo a glória de Deus sobre a nação brasileira. O céu está vendo a glória de Deus sobre cada família dessa nação. E eu quero que então você contemple a glória de Deus sobre a sua casa. Neste momento difícil, eu quero que você extraia a visão celestial para a sua vida. O céu não está enxergando a sua derrota, o céu não está enxergando o nosso fim, o céu está enxergando esperança, paz, salvação. No livro de Jeremias 29, Jeremias disse que os pensamentos que Deus tem a nosso respeito não são pensamentos de destruição, não são pensamentos de fim, mas são pensamentos de paz que nos asseguram um futuro de esperança. Essa é a glória que Deus vê sobre a sua vida. Essa é a glória que Deus tem para liberar sobre nós. E eu quero que então você veja a glória de Deus. Porque eu declaro aqui, a glória de Deus está sobre a sua casa, está sobre a sua vida. A glória de Deus está sobre a nossa nação brasileira. Eu quero que você, talvez com o mesmo sentimento de Isaías, possa ter a mesma experiência de contemplar, então, a glória do nosso Deus. Eu quero concluir essa mensagem
te pedindo para fazer algo aí dentro da sua casa. Talvez você está nos ouvindo, nos assistindo agora, e você talvez está brigado com o seu marido, está indiferente com os seus filhos. Eu gostaria que você fosse talvez lá no seu quarto e chamasse o seu marido, pedisse para ele sentar do seu lado, chamasse os seus filhos, reunisse todos agora diante desse vídeo, porque eu quero liberar algo profético sobre a sua vida. Eu quero liberar essa palavra. O céu está vendo a glória de Deus sobre a sua casa. Então eu quero te dar um minutinho. Corre lá e chama o seu parente. Chama todo mundo que está aí confinado dentro dessa casa. Olha que momento oportuno. Você não vai precisar chamar pelo telefone, você não vai precisar esperar a pessoa chegar de longe. Ela está lá no quarto, ela está lá num cômodo. Chama ela. Reúne todos aí diante desse aparelho, desse celular, desse televisor, desse computador, desse tablet. Reúne todo mundo aí, porque eu quero liberar algo profético sobre a sua vida e orar com você para declarar a glória de Deus é sobre a sua casa. Há um tempo de Deus para a sua vida. Amém? Então todo mundo junto aí? Então eu quero liberar isso. A glória de Deus, assim como o céu olhava para a terra e declarava para Isaías entender: Isaías, não é tragédia. Isaías, não é miséria. Isaías, não é o caos. Isaías, não é o medo, não é o pânico, não é a insegurança. Não é isso que está sobre a terra. Sobre a terra está a glória de Deus. E eu declaro sobre a sua casa aí, sobre a sua família e sobre os seus filhos, sobre o seu marido, talvez preocupado com o emprego dele. Eu vejo, eu declaro a glória do nosso Deus em nome de Jesus. Se você pode, dê a mão à pessoa que está do seu lado aí, para que a gente possa orar junto e declarar essa realidade. Em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos. Louvamos porque o Senhor se importa conosco. Quando nós estamos atravessando exatamente momentos difíceis, é aí que o Senhor está muito próximo de nós. Talvez nós ficamos tão insensíveis e não conseguimos perceber, porque o medo, o pânico, as incertezas tomam tanto conta do nosso coração que nós não conseguimos enxergar essa proximidade do Senhor. Mas a tua palavra diz que nós, quando atravessamos vales de morte e de dor, ali o Senhor está conosco. E é ali que a sua vara e o seu cajado está nos consolando, nos direcionando, nos orientando a que caminho, a que direção percorrer. O Senhor é conosco neste momento. E o Senhor não muito menos do que ser conosco, mas o Senhor faz com que a sua glória seja uma realidade sobre nós. Deus, em nome de Jesus, que esta casa possa experimentar do derramar da sua glória, da manifestação da sua glória. Que esta casa, que esta família possa experimentar da manifestação da sua glória. Eu vou mais longe, Deus, que o nosso país, a nossa nação, a todos que nos ouvem e assistem nesse momento, possa experimentar da glória do Senhor. Quem sabe em algum lugar da terra, algum continente, algum país, alguém que possa nos ver neste momento, ele possa também experimentar da manifestação da glória do Senhor e entender que ainda há esperança, e a nossa esperança se chama Jesus. Ele é a esperança da glória, Ele é essa glória que se manifesta em nós e através de nós e sobre nós, e assim nós oramos certo dessa realidade no nome precioso de Jesus.